Boa noite a todos, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana de Teologia. O nosso evangelho, nosso santo evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. O Senhor esteja conosco. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São Marcos. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então Jesus os advertiu: prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Então, como o coração está endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem? Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheio de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vocês ainda não compreendem? Palavra da nossa salvação. Boa noite de novo. Faz de conta que ninguém me viu, tá bom? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Já se tornou até desnecessário. Afinal de contas, né? Ele é da nossa casa, é nosso amigo, companheiro, está aqui nos prestigiando em todas as nossas semanas de teologia. Então, antes de passar para ele e apresentá-lo formalmente, eu quero dizer a vocês que a editora Vozes, que está aqui hoje, tem ali 2 livros do Fernando. Um deles é O Silhueta de Deus, onde o Fernando fala em 45 capítulos aqui de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nas suas silhuetas, é um livro fantástico, não é puxando o saco não, que eu já li e gostei bastante. E o outro livro, olha, esse veio bem a calhar, viu? Que coitada da mulherada está sofrendo no nosso tempo. Esse livro é dedicado às mulheres. A Vida em Prece, o livro de oração da mulher. Eu não conhecia, né? E estava olhando aqui no sumário. O livro está dividido em orações para todos os dias, orações pelo que mais precioso, orações para situações especiais, orações para momentos difíceis. Todas elas no olhar feminino, na oração da mulher. Então, mulheres, não está fácil, né? A vida por aí não está brincadeira, a violência continua, o preconceito continua. Quem sabe esse livro possa ajudá-las e também a nós, homens, a enxergar melhor com os olhos de vocês e vocês a se fortalecerem nessa caminhada. Está baratinho hoje. O Salim, ele está fazendo o Vida em Prece por R$ 14,99, só hoje. E o Silhueta de Deus, R$ 34,99, tá bom? Os interessados, o Gabriel lá na editora Vozes, parcela, perder de vista, não tem problema. Bom, Fernando Altmeyer, eu não preciso te apresentar, preciso? Só vou lembrar o apelido dele aqui entre nós, quem lembra? Como é o apelido do Fernando aqui entre nós? Ah, ali, tá vendo? Alguém lembrou. Profeta da Alegria. Bem-vindo mais uma vez, professor. É uma honra e um prazer tê-lo aqui novamente. A casa é sua. Obrigado, Valdir. Obrigado, Padre Ticão. Quando conversávamos com o Ticão e o Valdir o que falar neste mês, já que a gente está vindo aqui há vários anos, nem sei quantos anos eu estou vindo aqui, faz bastante tempo.
Pode ser que seja antes do ano 2000 mesmo, do milênio passado. Eu pensei em falar sobre as transformações da igreja, porque eu acho que neste momento nós estamos vivendo uma grande transformação. Tem dores de parto, tem muita gente agora esta semana, inclusive, que ficou criticando e caluniando o Papa, católicos. Dom Odilo ontem soltou até um pequeno Twitter dizendo: estas pessoas não são católicas. Porque um católico, quando alguém vilipendeia, quando alguém xinga, fala mal da sua igreja, ele não reage com ódio e rancor, porque isso seria absurdo. Mas ele defende a sua igreja e o seu Papa. E ele pediu isso, achei um gesto bonito do cardeal de São Paulo, dizendo: estamos com o Papa. Se você não gosta do Papa, talvez porque ele recebeu Lula, talvez porque ele está defendendo a paz, essas pessoas têm ódio por tanta coisa que nem dá para saber por que eles odeiam o Papa. Que às vezes é a questão do migrante, às vezes é a questão da guerra, é a questão das armas. Então, nós estamos nesse momento de transformação. Mas eu queria fazer um pequeno passeio pela história, e eu fui pensando em 10 grandes momentos da transformação da igreja. Já anuncio o primeiro, que é o fundamental. No dia 7 de abril do ano 30, surgiu para nós o fundamento da nossa transformação pessoal, que se chama ressurreição de Jesus. Nós sabemos a data exata da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Foi o dia 14 do mês de Nisan, do calendário juliano. Transformando para hoje, seria dia 7 de abril, agora o próximo, que vai ser aquela lua cheia maravilhosa, daquela prateada, 1970 anos depois. Ou seja, daqui a 30 anos, nós vamos estar celebrando, ano 30, nós estamos em 2020, não, daqui a 10 anos nós vamos estar celebrando 2000 anos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Que agora nós estamos celebrando 2020 anos que ele nasceu. Mas daqui a pouco nós vamos celebrar os 2000 anos que ele foi morto e ressuscitou. Então esse para nós é o momento maior da nossa fé, a ressurreição. É o que Pedro proclama nos Atos dos Apóstolos. Este Jesus que vocês mataram, Deus Pai o tornou Senhor e Cristo. Esta é a fé cristã. É este que nós seguimos. É esse Jesus que a gente chama de Senhor. Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro fundamento de tudo. A fé nasce na Páscoa. A fé participa da ressurreição. Nós somos pessoas que cremos em alguém que está vivo no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Essa é a frase mais convincente da nossa vida. É para dizer: está conosco, vive conosco, caminha conosco, não nos abandona. Eu brinquei aqui com o Ticão no começo da palestra, uma frase de um grande santo: se eu ficar um dia para rezar para Jesus, um dia, Deus vai saber. Se eu ficar 2 dias sem rezar para Jesus, o capeta vai saber, porque ele vai vir me atentar. Mas se eu ficar 3 dias sem rezar para Jesus, toda a humanidade vai saber, porque vai ver que eu não sou cristão, vai ver que eu sou um falso. Porque se eu acredito em Jesus, todo dia eu professo a fé nesse Cristo. Essa é a primeira transformação. Dizer: somos seguidores de Jesus, somos irmãos de Jesus, somos companheiros de Jesus. Era até o nome que os primeiros cristãos se chamavam: discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, seguidores de Jesus. Então isso, nunca esqueçam, é o fundamento de tudo. O fundamento da igreja não é um prédio, é uma fé. O fundamento da igreja não é um livro, esse é o livro santo. Mas o nosso fundamento não é um livro, é uma pessoa. Nós seguimos a pessoa de Jesus, o Filho de Deus.
que não veio para este mundo para morrer. Eu tenho uma amiga minha nos Estados Unidos que acha que Jesus veio para morrer. Isso é suicídio. Jesus não era um tonto. Ele não veio para morrer. Ele morreu, de fato, pelo que ele acreditava. Isso é outra coisa, é coerência. Mas Jesus veio para viver, conviver e proclamar o Evangelho. Anunciar uma boa notícia. Somos todos filhos de Deus. Somos todos irmãos. Por causa dessa notícia, ele foi morto. Então, é uma consequência. Eu até escrevi no meu Facebook: Jesus foi assassinado na cruz. Essa minha amiga não suportou. Ela é evangélica nos Estados Unidos. Ela falou: não, ele não foi assassinado, morreu na cruz. Eu falei: como morreu na cruz? De graça, assim? Ele falou: bate o prego. Se alguém está morto na cruz é porque houve um assassino. É porque houve um soldado que enfiou um prego no braço dele. Foi alguém que pendurou ele no madeiro, enfiou até uma tábua da crucifixão em cima da cabeça dele. INRI, Jesus Nazarenus Rex Iudaorum. Jesus de Nazaré se diz rei dos judeus. Esse é seu crime. Você vai ser morto por um crime que o Império Romano considerava absurdo. E por isso ele foi morto como um preso político. Não foi com pedrada, porque isso seria um crime religioso. Foi porque acharam que ele queria fazer rebelião. Ele não queria fazer rebelião nenhuma. Ele só queria que os pobres, as mulheres, o povo judaico fosse fraterno e que os romanos não explorassem os judeus. E ele foi morto por Pôncio Pilatos. E a nossa fé nasce desta experiência de Jesus, que por amor morreu por nós. Não morreu por causa da morte, morreu por causa do amor. Isso é bem diferente, né? Porque morrer, todo mundo morre, nós morremos. Mas a gente pode morrer por amor, morrer por uma causa, morrer pela justiça. Essa é a primeira grande transformação. Nunca esqueçam disso. O fundamento da igreja é a fé em Jesus Cristo. O fundamento da nossa comunidade é a Páscoa de Jesus, sua ressurreição. Isso é muito importante. Um segundo grande momento foi quando uma pessoa que era grande perseguidora, ao ouvir esta história, sentiu-se tão incomodado que passou a matar todo mundo que seguia esse homem. Ele se chamava Saulo, da cidade de Tarso, que hoje é na Turquia. Ele era trilíngue, ele falava fluentemente hebraico, porque ele tinha se formado na escola rabínica de Gamaliel. Ele também era fluente em latim, porque ele era um cidadão romano, era a língua do império, e ele sabia muito bem, com alguns acentos assim, o grego, que era a língua universal. Esse homem começou com cartas do Sinédrio a ir matar cada um que seguia Jesus. Jesus foi morto no ano 30, ele passou 6 anos matando todo mundo que era da comunidade de Jesus. É interessante que essa comunidade não se chamava cristão. Isso só veio 70 anos depois, esse nome cristão. Eles se chamavam gente do caminho, povo do caminho, companheiros do caminho. Nosso primeiro nome é gente do caminho, que está na estrada. É bonito isso, né? Pensar que nós somos caminheiros, peregrinos. E ele foi atrás desses peregrinos, não eram muitos, tinha em Betânia, tinha gente em Antioquia, começou a se espalhar um pouco. E ele foi para trás com cartas para matar, porque precisava o império autorizar essas mortes. O judeu não podia matar judeu sem o Pôncio Pilatos. Eram pobres, a maioria. Já começava até algumas senhoras, Lídia, por exemplo, e algumas senhoras mais da elite, mas a maioria era pobre, escravos, trabalhadores, camponeses. Só que quando ele vai a caminho de Damasco, vocês conhecem a história, está em Atos do Apóstolo, contada 3 vezes, ele cai do cavalo, porque ele vê uma luz fortíssima no céu, e ele tomba e fica cego.
E ele pergunta para essa cena, porque ele percebe um personagem meio lusco-fusco: quem é você? E ele diz: eu sou esses que você está perseguindo, Jesus de Nazaré. Eu sou esses. É meio doido isso, né? Jesus diz: eu não sou eu sou estes. Você está me matando nos meus seguidores. Ele então entra em completo conflito, ele que era um dos maiores fariseus do tempo dele, vai para a cidade de Damasco, vai ter uma orientação espiritual de um cristão idoso, que vai orientar ele a ser cristão. Então esse é o segundo grande transformação na história da igreja. Um perseguidor se torna o apóstolo Paulo. Muda até de nome, o nome dele era em hebraico Shaul, e ele se torna Paulo de Tarso, Paulo apóstolo. Ele diz até: eu sou um aborto, eu nem mereço o nome de apóstolo, porque eu sou lixo, eu sou um perseguidor. Isso custou muito caro, porque depois ele teve que brigar com muita gente, até com Pedro, porque eles nunca confiavam muito nele. Esse cara ficou matando a gente, agora diz que é seguidor de Jesus, mas ele viveu uma grande conversão. E se tornou o homem que andou 15 mil quilômetros a pé para anunciar Jesus Cristo. Isso é forte. É uma pessoa que passou 6 anos perseguindo Jesus, depois gastou todos os anos até o ano 64, uns 30, pregando Jesus, 5 viagens, 15 mil quilômetros. É um pouco andar o Brasil de cima a baixo várias vezes. Ele fez toda a Ásia Menor, ele foi até a Espanha, ele foi até os fundos da África, ele naufragou 2, 3 vezes. Ele tinha um grande espinho no corpo, ninguém sabe bem o que era, e doía muito. E ele ainda assim pregava e levava, e se tornou o grande pregador. Foi ele que escreveu a primeira carta que a gente tem notícia dentro da Bíblia no Novo Testamento, chama-se Primeira Carta aos Tessalonicenses. Depois ele ainda escreveu mais 6 cartas que são dele. E depois os discípulos dele escreveram mais 7 cartas, então são chamadas 14 cartas de Paulo. Na verdade é só 7 dele e as outras. E se tornou o grande evangelho. A gente chama de evangelho, mas é o evangelho, porque foi o primeiro. O evangelho de Paulo, que falou em Jesus Cristo. Esse crucificado é o ressuscitado. E esse ressuscitado é o crucificado. Jesus é o meu Senhor, é o meu Cristo. E é por ele que eu dou minha vida. E deu mesmo, parece que ao final da vida ele foi morto decapitado em Roma e cortaram a cabeça dele. Por isso ele tem uma espada do lado dele. Foi o instrumento de morte dele. Mas a espada nesse sentido não é a morte dele, é a palavra de Deus que ele levou para frente. A espada que corta. Então esse Paulo é muito importante, porque ele nos mostrou que cristianismo é um caminho, pôr-se a caminho. Ele nunca parou quieto, navio, camelo, jumento, ele andou por tudo. 15 mil quilômetros para pregar Jesus Cristo. Eu prego Jesus Cristo crucificado. Loucura para os gregos, loucura para os judeus, essa é a minha sabedoria, não tem outra. Terceiro momento de transformação foi que depois de toda essa perseguição, que matou Pedro, que matou Tiago, que matou, todos os apóstolos foram assassinados. Nenhum seguidor de Jesus ficou vivo. Nero mandou fuzilar todo mundo. E depois Diocleciano e todos eles. Mesmo o único que não foi morto à espada, que é João, ficou em Patmos, numa ilha, exilado. Então é muito sofrente. O cristianismo não nasceu dormindo na cama. Ele nasceu na perseguição, na fuga. Tiveram que fugir para Antioquia, tiveram que fugir para Roma. Depois de Roma tiveram que fugir para a Ásia Menor. Depois tiveram que fugir para a Espanha. Os cristãos viviam igual os judeus, fugindo sempre. E depois fugindo até dos judeus, porque os judeus também perseguiam. Depois fugindo dos romanos. Depois fugindo dos imperadores. Mas aí surgiu, no ano 190, uma terceira transformação. Um grande professor em Alexandria, chamado Clemente, ele pelo ano 190 começou a dirigir uma escola
em Alexandria, no Egito, e como ele era um inteligentíssimo, sabia tudo de filosofia grega, ele começou a pregar a mensagem de Jesus com conceitos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, mas especialmente de Platão. E aí os que xingavam o cristianismo por ser religião de ralé, de escravo, de gente pobre, já não podiam xingar, porque este Clemente começou a dizer: ei, mas o cristianismo também conversa com a filosofia, e eu vou conversar com Platão, o maior gênio da Grécia, e vou apresentar a mensagem de Jesus que filósofos entendam. Então, os pagãos, os pensadores falaram: não dá para xingar mais o cristianismo, porque esse Clemente de Alexandria é poderoso. E ele teve um discípulo que foi maior que ele, sempre tem isso, um mestre depois cria um seguidor que é maior, que se chamava Orígenes. Orígenes escreveu 2000 livros sobre Jesus. Até São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, diz que na vida inteira dele, não deu para ler todos os livros de Orígenes. Ele acha que não tinha ser humano capaz de ler tudo que o Orígenes escreveu. E esse Orígenes o papai dele foi barbaramente torturado. Dizem também que ele foi castrado durante a perseguição. Ele queria ser um grande pregador e professor, mas ele era leigo. Aí ele falou, não deixavam para ele ser professor de teologia, ele tinha que ser padre, mas como ele não tinha os testículos que tinham sido esmagados, aí falaram que ele não podia ser padre. Bom, moral da história é que ele se tornou o maior pregador na Alexandria. Alexandria, você sabe, tinha a maior biblioteca do mundo. A biblioteca de Alexandria é a biblioteca mais famosa de todo o planeta. E lá nasceu um cristianismo intelectual, um cristianismo para discutir com as universidades, vamos chamar assim. E esse Orígenes acabou sendo torturado barbaramente por Décio no ano 250 e morreu 4 anos depois de tanto sofrimento, de tanta ferida, e se tornou um maior intelectual. A Igreja Católica depois tem problemas com ele, porque ele tinha umas coisas que ele pensava tanto, que alguns acham que ele virou herético, que ele se tornou fora da fé. Não era a vontade dele de compreender e traduzir tudo isso. Esse foi o terceiro momento da história da igreja, bem importante. O quarto grande momento, vocês conhecem, é aquele que nos foi brindado quando o império caiu. Os vândalos, os godos, chegaram e destruíram toda a Europa. Viram como uma espécie de nuvem de gafanhoto. Foram quebrando, matando tudo. Vocês ouviram falar nos famosos Átila, o Huno, esses gigantes aí. E eles chegaram até o norte da África e havia um homem lá chamado Agostinho, que a gente chama de Santo Agostinho, de Hipona, e ele viu queimar toda a Europa. Então ele falou, eu não vou chorar por isso, porque todas essas cidades se achavam mais que Deus. Então, todas sendo destruídas por esses que não têm fé em Deus. Talvez seja um sinal de que a cidade dos homens vai para o brejo mesmo. E eu por isso vou escrever um livro que vou chamar A Cidade de Deus. Daqueles que acreditam que a nossa vida só tem sustento se a gente botar fé em outra experiência, que é de Deus. É um pouco o que o Valdir falou. Se a gente ficar botando muita fé no fermento de Herodes, no fermento do Bolsonaro, hoje xingou a jornalista de uma forma grotesca, todo dia ele xinga alguém. Ele não tem compostura para o cargo que ele tem. A gente tem que respeitar o presidente, mesmo que eu não votei nele, tem que respeitar, porque ele é o presidente da nação, mas ele não se dá o respeito. Então, nós não podemos acreditar nesse fermento.
Nós precisamos acreditar num fermento que vai levedar o pão, que o pão vai ficar melhor, comestível, não um fermento que estraga o pão, não é um fermento que estraga o Brasil. Então, o Agostinho falou, atenção, a cidade de Deus é construída sobre valores humanos, sobre valores verdadeiros. Não acreditar no imperador, não acreditar no dinheiro. Essa cidade vai morrer, vai acabar. E ele, inclusive, para não perder os livros dele, inclusive revisou todos os livros e mandou os livros para um outro lugar, porque senão os livros iam ser queimados todos. Ele que era o maior escritor de todo o cristianismo. E salvou toda a obra dele graças a essa sagacidade. Escreveu a Trindade, escreveu a graça, que é o grande tema dele. Só a graça salva. O humano sozinho vai para o brejo. Tem que ter a graça de Deus, porque se não tiver isso, a gente fica achando que é Superman, Supergirl, e a gente afunda na nossa miséria. A gente precisa dos outros, a gente precisa de Deus. Nós precisamos de uma força superior. Então, esse é o nosso grande Agostinho de Hipona, ou de Tagaste, onde ele nasceu, filho da Mônica, que passou uma vida desregrada, mas se tornou um homem em que a graça se apresentou como um exemplo. Até hoje, Agostinho é o maior teólogo da Igreja Católica, porque ele pensou como a graça mexe. Ele tem poemas de amor lindo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Passei a vida inteira buscando você, sabedoria, fora de mim. E você estava dentro do meu coração. Quanto desperdício. Esse texto está nas Confissões de Agostinho. Deus está dentro de nós. Quando a gente menos espera, Ele já nos chamou. Não é você que encontra Deus, Deus é que encontra você. Ele felizmente ouviu Ambrósio, que era o mestre dele, o grande bispo de Milão, e se converteu. E mudou tudo. Tem um filme lindo dele chorando esse momento em que ele sente a voz de Deus, de Jesus, chamando ele a viver essa experiência. Foi um grande momento da igreja. Com isso terminamos o tempo da antiguidade. Agora eu vou passar um segundo momento, que é o quinto agora aqui das transformações, e eu quis destacar, embora muitos historiadores não destaquem, eu queria propor a vocês essa curiosidade. É pequena, mas é muito interessante. Teve 2 povos que se converteram totalmente ao cristianismo. O primeiro vocês conhecem bem, ele se chama armênio. Tem muita gente aqui no Brasil que é de descendência armênia, fugiu da guerra. Toda pessoa que tiver Ian no fim do seu nome é armênio. Tem lá grandes atrizes da Globo, Nersessian, todos esses. Tem uma igreja lá na Estação da Luz, que é a igreja dos armênios. Chama-se Estação Armênia, porque lá está cercado de armênios. E foi um grande pregador que foi lá e converteu o rei. E o rei achou tão forte aquela mensagem, falou, meu povo todo vai ser cristão. Chega. Ele se chama, esse santo, Gregório o Iluminador. Olha que bonito. Isso quer dizer que esse homem foi tão importante em pregar Jesus como caminho, que o rei da Armênia falou, vamos seguir o Iluminador. É o santo mais poderoso da Armênia, é esse. É o pai do povo armênio, Gregório o Iluminador. Mas eu quero falar de um outro povo que virou cristão. Vocês conhecem um pouco, eu também conheço quase nada. É o povo da Geórgia. É uma das repúblicas da União Soviética, pertinho da Rússia. O Stalin era da Geórgia, o famoso ditador Joseph Stalin. Esse povo se converteu porque a escrava do rei, que trabalhava no Palácio Real, nascida na Capadócia, ela era cristã. E essa escrava, que se chamava Nina, a igual aos apóstolos, era o título dela. Nina, a mulher igual aos apóstolos. Ela tinha tamanha convicção de ser cristã que o rei da Geórgia falou, nós vamos seguir a religião da escrava. Isso é uma loucura. Nós vamos seguir a religião dessa que não é livre, da nossa escrava. E o povo todo da Geórgia
por ordem do rei, aí foi uma imposição, se tornou cristão porque a escrava Nina converteu o rei. Veja como é forte isso. O senhor visita os doentes aí, esse seu trabalho é bem importante, porque às vezes numa hora assim de sofrimento, a pessoa tendo alguém que fala uma palavra verdadeira, ela aumenta a fé, não perde a fé, porque a doença sempre é para mexer com a fé, mas a gente pode perder ou ganhar, depende da palavra, não só a sua palavra, a de Deus, é claro, mas por seu intermédio. Aqui vejam, uma Nina, uma escrava converteu um rei e converteu o povo todo da Geórgia. É muito legal. Eu acho que isso é um momento muito importante. Um outro momento, é o quinto, é quando na Europa, na maior situação de ignorância, analfabetismo, começou a surgir em 1200 as primeiras universidades que nasceram da Igreja Cristã Católica. As universidades nasceram dentro da igreja. Depois elas se separaram. Hoje tem a USP, que não tem nada a ver com a igreja, a Unicamp, mas as federais não são igreja. Nós temos a PUC, eu sou professor lá, é da igreja. Ou a Metodista, é da igreja metodista. Ou Mackenzie, é da igreja presbiteriana. Mas a maior parte das universidades hoje são leigas. Mas as universidades nasceram da igreja. A primeira em Bolonha foi a melhor faculdade de direito de toda a Europa no ano 1200. Depois Paris foi a melhor universidade de teologia e filosofia de toda a Europa pelo ano 1200. E depois a famosa Universidade de Oxford, na Inglaterra. Todas produziram grandes nomes, Isaac Newton, os maiores prêmios Nobéis do mundo vieram dessas universidades. Dom Paulo estudou na Sorbonne, que é a grande universidade nascida da Universidade de Paris. E aí vieram nomes importantes, Santo Anselmo, Abelardo, Alberto Magno e o maior de todos os professores destas universidades, que vocês conhecem, chama Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Ele era um homem tão estudioso, tão inteligente. Ele era de uma família que ofereceu o melhor para ele, mas depois ele virou dominicano, que todos os companheiros dele, dominicanos, chamavam a ele, brincavam com ele, chamavam ele de boi mudo. O boi mudo, boi já não faz muita coisa, né? E ele já nem mugia, ele só ficava quieto. Mas o professor dele, Santo Alberto, disse assim: vocês riam dele porque ele fica quieto o tempo todo, ele não fala nada. Mas os próximos séculos, o que ele escrever vai ser tão importante que só vão falar dele. Ou seja, ele tinha o que dizer, mesmo se ele era quieto. Então não é quem fala muito como eu que vai ter muita coisa que dizer. Às vezes é quem é bem estudioso e quieto, às vezes é muito mais poderoso. Ele foi o maior pensador de toda a Idade Média, Santo Tomás de Aquino, o boi mudo. O boi mudo. Um dia brincaram com ele e falaram assim, que ele era muito crente, ele era muito honesto. Um irmão virou para ele e falou: tem um boi voando lá, vem ver. Ele saiu correndo em disparado. Aí quando chegou na janela, olhou o boi voando, não tinha boi nenhum voando. Ele olhou e falou: cadê o boi? Ele: mas você é um tonto. Como você ia acreditar que tem um boi voando? Ele falou: eu acreditei porque você falou. Eu prefiro acreditar que tem um boi voando que tem um irmão meu falando mentira. Essa foi forte, hein? Essa foi forte. Aí acho que aquele irmão nunca mais falou asneira na vida dele, né? Então tem boi voando. Se você é verdadeiro, você vai acreditar. O sexto momento, é óbvio, eu tenho que falar, na paróquia de São Francisco, tem que ser São Francisco. A revista Time diz que ele é o homem mais importante do segundo milênio, do ano 1000 até o ano 2000. Qual é a maior pessoa do mundo? Francisco de Assis. Não tem dúvida que é. E ele com Domingo de Gusmão foram os dois maiores personagens. O que eles tentaram fazer? Eles tentaram convencer os albigenses
e os hereges, que iam contra a fé, pela pregação do Cristo vivo e verdadeiro, sem desvio, sem uma religião, como eu chamaria assim, de fundamentalismos. E em 1909, tanto São Domingos quanto em seguida São Francisco foram pregar para todos esses cátaros, que eram grupos que se rebelavam contra a igreja, contra o Papa, contra os padres, porque eles eram em geral prostitutos, padres corruptos, igreja cheia de dinheiro. Então esses grupos se rebelaram contra isso. Francisco era contra tudo isso, Santo Antônio, São Domingos, mas eles achavam que não podia atingir a igreja de Jesus Cristo, tinha que converter pelo exemplo, pela palavra. Por isso eles começaram a andar igual pobres, porque eles achavam que o testemunho mudaria. No começo os papas gostaram, mas depois, como os cátaros e os albigenses cresceram no sul da França, a igreja fez o pior erro da sua vida, da sua história. Ela resolveu acabar com os cátaros não pela conversão e pela palavra, mas pela tortura e pela morte. Então, no ano 1252, foi aprovado que a Inquisição podia matar quem não pensasse igual ao que o padre dissesse. Então, 1252 começou a sessão de tortura dentro da Inquisição. E aí começava a matar os islâmicos, matar os negros, matar quem tinha outra religião ou quem não fosse de acordo com os credos da Igreja Católica. Se não se converteu, e as mulheres por ser bruxas, e aqueles que não tinham a mesma posição, e às vezes até pessoas que eram diferentes, e aí tinha outra etnia, outra linguagem, não entendia bem direito o que estava falando, não afirmava a mesma fé, ia para a sessão de tortura, e se não professasse o que o inquisidor pedia, era morto na fogueira, etc. Chegou a matar até gente santa e maravilhosa, além de milhões de inocentes. Mas vocês lembram a queimada que fizeram de Giordano Bruno, um dos maiores intelectuais, tacaram na fogueira. Ou Joana d'Arc, vocês já viram falar dessa mulher. Ela foi morta por cristãos que a mataram porque ela ficou do lado dos franceses. E os próprios franceses traíram a Joana d'Arc. E depois, no ano 1900, aí fizeram ela virar santa. A mesma igreja que tinha queimado ela viva, depois fez ela santa, o que é um paradoxo. Francisco nunca aceitou que a violência fosse a forma de pregação, que a discriminação fosse forma de pregação. Hoje tem muito cristão, muito evangélico, muito católico que xinga um ao outro. Esse não é a forma de Francisco, não é a forma de São Domingos. Eles acreditavam que é sempre pela adesão, nunca pela imposição. Evangelho você acolhe. Se você não acolhe, é seu direito, você segue teu caminho, mas não pode ser punido por isso, não pode ser excomungado por isso, não pode ser machucado por isso. E hoje há muitas pessoas, você sabe, no mundo islâmico que matam cristãos. Houve no passado muitos cristãos que mataram pessoas que não eram da fé católica ou da fé protestante. Lembram lá? A noite de São Bartolomeu ficou matando na França gente dos huguenotes, dos protestantes, matando católico. Depois os católicos fizeram vingança e mataram milhares de pessoas. Na Croácia, um bispo, uma vez, no fim da Guerra Mundial, saiu para outra cidade para matar todos os outros que eram ortodoxos. O bispo à frente. Foi lá degolando todo mundo. Aí depois os ortodoxos organizaram e foram na outra cidade tirar o olho de todos os católicos que era outra cidade. Então, isto para nós é barbárie, é contra Jesus, contra o caminho, contra a fé, contra a verdade. É obra do demônio, não é obra de Jesus. O sétimo momento é um momento complicado, porque estava acontecendo muita coisa. O Renascimento, as reformas, Lutero bota as plaquinhas na porta da igreja, questionando a igreja que cobrava as indulgências. Então houve muita tensão. Ele mesmo mandou matar Thomas Müntzer.
De outro lado, ele conseguiu um gesto de liberdade. Ele foi condenado à morte pelo príncipe, e nunca foi morto, mas ele também, só porque pensava diferente, querendo de volta a graça, quase foi morto. Esse é o lado dramático da divisão. Vocês lembram lá, dividiu a igreja ao meio, separou. Já tinha acontecido isso no século X, aí voltou com Lutero de novo, Calvino, Zwinglio, e eles se separaram, igreja calvinista, igreja luterana, igreja reformada, igreja congregacional. Foi quebrando. Até hoje ainda tem, aqui no Brasil, tem 2.000 igrejas. Cristo não é que queria uma única, ele queria todos nós unidos, porque há um só Jesus, uma só fé e um só batismo. E, no entanto, está tudo fragmentado. Só que, olha só, eu, em vez de pegar esse lado negativo, quis ver o que aconteceu nesse tempo, entre 1500 e 1600, que foi positivo, porque isso foi tudo incompreensão, porque o Lutero não queria quebrar a igreja, só queria que o papado não roubasse dinheiro. E o papado não queria o Lutero. Por quê? Porque o Lutero colocou o dedo na ferida. Então, era uma espécie de conversa de surdos. Mas aí eu quero destacar 2 mulheres que foram importantes para escapar dessa armadilha. Sabe quando você fica nessa discussão? A gente chama até diálogo de surdos. As pessoas ficam uma falando, xingando o outro e não sai nada porque ninguém dá o passo. Papa Francisco quer dar o passo. E ele sempre acha que a gente tem que superar a polêmica. A gente tem que ir além do que a gente está dizendo A, B. A gente tem que buscar o C, ir para frente. Então, uma pessoa se chama Teresa de Ávila. É a maior santa da Espanha. Ela era tão inteligente que ela começou a reformar todas as congregações, especialmente o Carmelo, a qual ela pertencia, para não ser uma casa de madames, mas para ser de freiras que realmente queriam seguir Jesus. E ela, com um amigo dela, João da Cruz, famoso, se tornaram a novidade moderna de uma igreja que estava presa ao feudalismo. Ela é uma grande escritora. Uma vez o bispo falou: não pode mulher ler livro nenhum. Aqui a listinha do livro, igual Rondônia outro dia, né? Dos livros que ninguém pode ler. O governador de Rondônia proibiu Machado de Assis, lá um monte de coisa, uma coisa tremenda. E ela pegou a lista, ela tinha todos esses livros no convento, ela pegou cada um dos livros proibidos, deu para cada uma das 22 freiras e falou: você lê esse, você lê esse, você lê esse, você lê esse, distribui os livros proibidos, depois de ler, queima. Mas por quê? O bispo mandou queimar, ele só não falou se era antes ou depois de ler, então eu já vou mandar vocês depois de ler. Não é inteligente? Essa é malandra. Porque ela achava um absurdo a mulher ser proibida de ter conhecimento, de a mulher saber de algo. E se a mulher é cristã e tem discernimento, ela vai saber o que está errado no livro. Não li e não gostei é coisa de ignorante. Você tem que ler e aí com discernimento dizer: isto eu não concordo, isso eu não estou de acordo. E ela fez isso, olha que beleza. E ela dizia: o diabo sempre vem me tentar, mas eu ganho dele, eu sempre ganho dele, porque eu sei que Deus está comigo, e se Deus está comigo, eu enfrento até o demônio. Tem cenas dela, do demônio pelejando com ela, assim, imagens dela sentindo isso fortemente, mas ela dizia: a mulher tem que conquistar o seu lugar. Ela desobedeceu várias vezes os bispos. Ela foi a maior mulher da Espanha daquela época, nos anos dos 600, né? E, portanto, quando a igreja estava vivendo a sua maior derrota, surge essa mulher como uma luz, Teresa de Ávila. A gente chama ela de Santa Teresa. Na Espanha brincam, chama até de Teresona, porque depois, como tem a Terezinha do Menino Jesus, eles botam ela de Teresona, para dizer que é a grande Teresa, uma mulher influente. E a outra mulher é Nossa Senhora, e eu quero dizer por quê, que é claro, ela já está no céu, na plenitude, mas ela surge para um índio em Guadalupe, no ano 1531, vocês conhecem, Nossa Senhora de Guadalupe. E ela aparece para ele dizendo: você, índio, é o meu embaixador para converter os espanhóis. Ó que loucura!
Já tinham vindo os espanhóis para converter todo o índio em católico. Ela diz: não, eu não quero o bispo Juan de Zumárraga, eu quero você de meu embaixador. É muito lindo essa história. Vocês um dia, se não leram, leiam a história de Guadalupe, o que ela fez com Juan Diego e o que ela quis mostrar, que a evangelização tem que partir dos indígenas. Esse é o nosso 7º momento. O 8º momento aconteceu quando da Revolução Industrial. Meus ancestrais, que eram da Alemanha, viveram isso, foi muito duro. Milhares de pessoas tendo trabalhado 16, 18 horas por dia em minas de carvão, em ferrovia. Meu avô trabalhou isso na Espanha, na Alemanha, no começo do século XX. E eu fui depois estudar, meus parentes na Espanha viveram isso dramaticamente. O Brasil não viveu muito a Revolução Industrial porque ela chegou aqui muito tarde. Mas viveu isso aqui na década de 20 e 30 aqui em São Paulo, com as grandes greves operárias, etc. A igreja não estava do lado dos trabalhadores, ela estava do lado da aristocracia. Mas eu queria destacar 3 pessoas que ficaram do lado dos operários. A primeira se chama Kettler. É um bispo católico alemão que resolveu assumir a causa dos trabalhadores. Não ficar com os empresários, nem com os príncipes da Alemanha. E ele propôs que devia a igreja ter um evangelho social, e não só um evangelho moral, etc. Ele foi tão importante que um dia ele levou, com a ajuda de um empresário alemão que acreditou nele, 1000 operários para fazer uma peregrinação até Roma na frente do Papa, para pedir ao Papa Leão XIII que fizesse um texto a favor dos operários, porque morria de tuberculose nas máquinas, tinha criança de 7, 8 anos trabalhando em tecelagem, perdendo os dedos naquela máquina. E então ele levou esses 1000 operários para uma romaria, pagos pelo patrão, para pedir ao Papa: você é Papa dos operários também, não dos ricos, também dos pobres. E o Papa ficou tão emocionado com isso que lançou a carta Rerum Novarum, a primeira carta de um Papa em favor da classe operária, dia 15 do mês de maio de 1891. Nós tínhamos acabado de abolir a escravidão aqui no Brasil. Ele mandou até uma rosa de ouro para a princesa Isabel de presente. Devia mandar um puxão de orelha, porque fomos o último país do mundo a abolir escravidão. Mas era um Papa muito aberto. Então, Leão XIII é o segundo nome mexido pelo bispo Kettler. Mas o terceiro eu não gostaria de deixar de falar, não tenho tempo de falar da vida dele. Um dia, Ticão, nós deveríamos fazer uma palestra só sobre ele. Frederico Ozanam. Esse homem, vicentino, ele seguia Vicente de Paulo. Ele é um advogado inteligente, ele é beato da igreja. Ele propôs que a igreja fizesse uma aliança com a classe operária. Só que ele chamou o bispo de Paris para ir ver a greve dos operários. E aí os empresários organizaram um assassino para matar o bispo e botar a culpa no Frederico Ozanam e nos operários. E foi morto o arcebispo de Paris no meio da greve, e a culpa caiu sobre os operários comunistas. E aí tudo que o Ozanam tentou foi para o brejo. E a igreja, então, em vez de ficar ao lado dos operários, se afastou mais de 1000 quilômetros dos operários. E ficou o século inteiro, 19, longe da classe operária. Por isso os comunistas vieram e falaram: já que ninguém defende vocês, nós vamos defender os operários. E a igreja não quis saber. Ela só voltou a defender o operário com o Papa João XXIII em 1958. Imagina, passou 100 anos longe da classe operária. A nona expressão de transformação já é no século XX. É o Concílio Vaticano II. Já falei sobre isso, não vou falar muito, mas quero destacar 5 nomes importantes da minha infância, de quem tem mais de 60 anos, e que conhecem bem essas pessoas, e foram grandes pessoas de transformação. O primeiro é o próprio Papa João XXIII,
ele Papa Buono, ele tinha esse apelido, Papa Bom, porque ele era um homem de um coração gigantesco. O segundo, para quem é negro e conhece, é um batista chamado Martin Luther King Jr., um grande pastor que foi assassinado e que foi o grande homem da luta não violenta, que defendeu essa firmeza permanente. É um homem maravilhoso. O mais lindo dele, se vocês puderem ver em casa, é um sermão que ele fez na marcha sobre Washington, que se chama I Have a Dream. Eu tenho um sonho. Até o John Lennon fez uma música em homenagem a isso. Eu tenho um sonho. E esse sermão, essa pregação, esse discurso é maravilhoso. Às vezes dou para meus alunos na PUC. I have a dream. Eu tenho um sonho. Que os meus filhos não vão mais ser julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Isso é muito forte. Isso para o Brasil, que é um país racista, valia a pena pôr em cada parede do Brasil esse sermão do Martin Luther King. O outro é Desmond Tutu, o bispo da África do Sul, que é tão importante quanto Mandela. O outro, Roger Schutz, um grande irmão protestante que formou a comunidade de TZ, de unidade de todo. Eu conheci pessoalmente Roger Schutz no Chile. Eu dormi no mesmo quarto que ele, eu nem sabia quem era Roger Schutz. Eu estava dormindo, aí chegou o meu anfitrião e disse: chegou o irmão Roger, ele pode dormir aqui no seu lado? Eu, claro, pode dormir. Oi, irmão Roger, e dormi. Depois que eu soube que era irmão Roger, eu não estava mais com o irmão Roger. Então, cuidado com quem você dorme do lado, de repente é um anjo que você nem está sabendo lá, né? Ele foi morto por uma menina louca que cortou o pescoço dele com 95 anos de idade. Ela enfiou uma faca e rasgou o pescoço dele, que era uma menina biruta. Ela queria matar alguém famoso, foi lá e degolou o irmão Roger Schutz, o maior gênio do ecumenismo no século XX. Deu a vida dele pelo que ele acreditou, de uma maneira meio besta, né? Dom Helder Câmara e, é claro, o meu grande santo, também do Ticão, que nós passamos toda a nossa faculdade rezando por ele, Dom Oscar Romero, que agora foi feito santo e, portanto, é São Oscar Romero, bispo de El Salvador, que foi assassinado com um tiro no peito. Esse é o 9º grande momento dessa igreja comprometida da América Latina. Eu queria terminar agora com o último momento, que é o do Francisco. Eu não sei como é o Ticão aqui. Eu fui outro dia com o Júlio. O Júlio reza no começo, no meio, no fim da missa pelo Papa Francisco, e se bobear ainda ele fica rezando antes da missa, depois da missa, cada minuto. E agora com a irmã Dulce, né? Francisco e Dulce, o Júlio está fazendo a festa lá. Ele se sente agora o defensor do Francisco. Eu também me sinto defensor do Francisco. Francisco realmente é um Papa que entusiasma a gente, que tem. Ele tem seus erros, tem seus limites, claro, tem, sempre tem. Mas ele tem isso, caminho, saída, missão. É como Jesus. Tem um amigo meu que diz que Francisco está fazendo os católicos voltar a ser cristãos. É uma brincadeira para dizer que com o tempo nós fomos nos afastando tanto de Jesus, fizemos dogmas, primeira comunhão, fotografia, confissão, que a gente fez uma religião muito pesada. E o Francisco é uma religião mais alegre, mais suave, mais leve, não tem tanta obrigação. É a alegria, é a vida, é caminhar, é abraçar. O Francisco é assim. Então eu queria colocar ele, mas queria lembrar de um outro bispo que está um pouco apagado, ainda está vivo, está com Parkinson, Dom Pedro Casaldáliga, porque esse homem foi um grande profeta no Brasil, está lá com 92 anos, fez anteontem 92 anos, e ele foi o homem que mais enfrentou os militares na cidade de São Félix, no Araguaia. E até ele estava uma vez numa paróquia, Ribeirão Bonito, e aí tinha 2 mulheres sendo barbaramente torturadas na delegacia. Se ouviu grito pela cidade inteira. Então ele falou para o padre João Bosco:
vamos lá falar para o policial parar, porque a gente está ouvindo os gritos das mulheres sendo torturadas. O João Bosco é um padre jesuíta que tinha quase 2 metros de altura. E Dom Pedro Casaldáliga é magro, esquelético, parece um palito. E é muito pequenininho, assim como você, assim, pequenininho. E entrou o João Bosco e o Dom Pedro. Dom Pedro de chinelo de dedo, João Bosco, jesuíta, clergyman. O policial falou: o senhor é o bispo? Quando ele ia dizer: não, eu sou o padre, o soldado deu um tiro na cabeça dele, porque pensou que estava matando Dom Pedro. Então Dom Pedro tem um poema que ele dedicou a João Bosco, dizendo: fui substituído até na hora da morte, porque era a minha vez de morrer e você morreu no meu lugar, né? Então ele diz que ele vive até hoje devendo a vida ao João Bosco, que o policial imbecil matou de uma forma grosseira. Não era para isso, era só para parar a tortura. Mas o policial estava tão nervoso, tão nóia, que matou o padre, pensando que estava matando o bispo do Araguaia. Então é muito forte isso, você ser substituído na hora da morte, né? Uma responsabilidade gigante, porque você vai chorar 2 vezes, chorar porque não morreu e chorar porque outro morreu no teu lugar. É muito dramático. Então, eu queria resumir esses 10 pontos das transformações, dizendo que todas elas são sempre a mesma. Quando a igreja volta a ser do jeito de Jesus, quando a igreja volta ao caminho de Jesus, quando a igreja abandona legalismo, ritualismo, rubricismos e se apega à vida de Jesus, pronto, aí sempre tem transformação. Quando a igreja se afasta de Jesus, da mensagem do Evangelho, aparece São Francisco. Quando a igreja se afasta dos mais pobres, aparece Ozanam, aparece Charles de Foucault, aparece Teresa de Ávila. É como se essas pessoas que aparecem fossem uma espécie de termômetro para dizer: esses não estão prestando atenção, está com febre. Olha, vamos voltar do jeito de Jesus, porque aquele é o jeito certo. Catedral, dinheiro, poder. Teve agora bispos que foram presos aqui no Brasil porque desviavam dinheiro das comunidades, ou padre preso porque é pedófilo. Não, isso não é de Jesus. Jesus não é autoritário, Jesus não é ladrão, Jesus não quer dinheiro, Jesus quer caminho, Jesus quer verdade, Jesus quer vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, cada vez que a gente tiver na comunidade uma crise, a resposta é simples. Como a gente sai da crise? Seguindo o jeito de Jesus, voltando à simplicidade de Jesus, ficando do lado dos pobres. Claro que os pobres mudam de época em época. Uma época pode ser que sejam os ciganos os pobres, outra época pode ser os negros os pobres. Aqui no Brasil foi por 300 anos e pouca gente da igreja ouviu o clamor dos negros. Felizmente houve poucos padres e bispos e freiras que ficaram do lado dos negros, mesmo quando eles estavam nos quilombos, mesmo quando eles estavam na senzala. Houve gente, às vezes a história não mostra, mas houve gente que ficou e defendeu. Houve gente que defendeu os índios, foi até morta. Lembra a irmã Dorothy, lembra o padre Josimo, Ezequiel Ramin. Ezequiel Ramin foi morto em Rondônia porque foi defender o suruí. Aí os fazendeiros mandaram matar esse padre jovem. Falou: não vai lá, eles vão te matar. Ele falou: mas se eu não for, eles vão ficar sem defesa. E ele foi morto na emboscada. Padre Ezequiel Ramin já está em processo de virar santo por causa disso, bem merecido. Então eu queria agora convidar todos vocês para um pequeno momento que eu queria que fosse de oração. Para todos, Ticão é meu amigão de anos, que estão do lado dos pobres. Sei que o Ticão faz muito, pode fazer mais, eu também. Sei que Júlio faz muito, agora mesmo está de novo com ameaça de morte. Para na frente da paróquia dele, aqui não dá porque aqui não tem essa envergadura, mas na frente da igrejinha do Júlio tem um boteco. A polícia para no boteco e fica fazendo assim para o Júlio, a PM. Ou você é o próximo, para dizer que ele vai ser morto. Não é muito fácil para um padre ficar tendo policiais fardados que
que deviam proteger o Brasil e a população, e defendendo um padre que defende os últimos, indo lá fazendo esse tipo de coisa. Agora soltou uma nota pública, então todos os policiais essa semana assumiram, porque a corregedoria falou, quem fizer é cana, a P2 está atrás de vocês. Mas eles são covardes, então eles voltam. Então eu queria propor agora um gesto. Eu trouxe aqui de presente, que eu ganhei do Prêmio Nobel da Paz, um Jesus no caminho da América Latina. É um painel de pano, é uma cópia, não é o original. E eu vou pedir aqui ao Valdir para me ajudar, o Ticão me ajudar, o nosso ministro dos enfermos aqui me ajudar, o capelão dos hospitais, e todos vocês vão vir aqui. Quem conseguir segurar as pontas do pano, segura. Quem não conseguir vai segurar o ombro do companheiro que está segurando o pano. Mas todo mundo vai vir aqui para frente. Então vamos subindo aqui no palco. Vamos subindo aqui no palco. Não é que está sendo filmado, tem gente em casa assistindo. Então vamos subindo aqui, olha, subindo. Vamos subindo aqui. Agora abaixa os que estão na frente. Um pouco isso para poder enxergar lá. Todo mundo segura um pouquinho, segura tu aqui. Quem não consegue segurar o pano, porque também é muita gente, segura o ombro de quem está aqui. Aí faz assim e apoia. Aí vocês veem que está Jesus no caminho, bonito, com um gesto assim de vamos, né? Eu sempre sinto ele fazendo assim, vai. Do lado tem Dom Romero, Dom Angelelli, tem o Santo Dias, tem o Chico Mendes, tem as grandes pessoas que morreram pelo povo na América Latina. Aqui tem Nossa Senhora, aqui bonita, caminhando na procissão. Aqui tem o povo na luta contra as ditaduras. Ali tem a chegada dos colonizadores, os índios. Aqui o sol para representar o grande sonho dos incas, né, de uma luz, de uma presença do cosmos. Então, se agora todos nós pudéssemos, aqui os meninos desaparecidos que foram perseguidos na Argentina, é quadro lindo, ele me mandou de presente, o Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel da Paz da Argentina. Então eu queria que algumas pessoas agora rezassem por alguém, por um povo. Eu comecei rezando pelo Júlio, mas coloca uma intenção. Está aqui, esse aqui para representar o Chico Mendes. Então, se alguém quer rezar por uma comunidade, por uma causa, por uma situação, nós estamos unidos no caminho de Jesus. Essa é a minha ideia. Aqui nós estamos caminhando. Eu brinco assim quando eu levo esse pano, nós estamos nessa multidão aí atrás da cruz aí caminhando, fazendo as nossas procissões, luta da moradia, luta da saúde, do sem terra, do sem teto. Coloca aí alguma intenção, alguém que precisa dessa prece, e nós vamos rezar e fazer a nossa transformação também. Se cada um de nós não mudar, o Brasil não vai mudar. Eu converso com Jesus e falo assim, Senhor, todo santo dia da minha vida, quando eu me levanto, eu falo assim, Senhor, Jesus, eu não gostaria de morrer e ver essas pessoas na rua, abandonada, largada, no frio, na chuva, sem roupa, sem comida, sem casa. Eu não gostaria, Senhor. Eu gostaria de ver que alguém fizesse, esses governantes, fizesse alguma coisa para que essa dor fosse aliviada. Essa é a minha prece, essa é a minha intenção. Isso é o que eu gostaria que acontecesse. Mas como eu já estou com uma certa idade, eu não sei se eu vou ver.
mas que os meus netos, que eu tenho 2 netos, possam ver solução para essa situação. Rezemos ao Senhor. Então, nesses últimos dias aqui na Grande São Paulo, na cidade do interior, mas São Paulo, por ser o estado, a cidade mais rica do Brasil, infelizmente, nossos governantes não têm atentado para essa prevenção das obras, e quando chove, né, no dia de hoje já choveu também, quantos irmãos nossos perdem suas casas, perdem tudo, perdem a sua vida, perdem o seu trabalho, por conta dos desmandos dos governantes. Mas temos responsabilidade também. Vamos escolher melhor e cobrar para que façam essa sua função de políticas de Estado que sirva para todos, e não apenas enquanto ele está no governo. Rezemos ao Senhor. Quero rezar também por todos os professores que merecem dignidade, que o Senhor possa olhar por cada um deles. Rezemos ao Senhor. Bom, Ticão, você é um pouco o muro das lamentações aqui, né? Assim que eu cheguei às 4, já uma dezena de pessoas falam, pedem orientação, um conselho, que Deus te dê essa força de ser esse pastor, amigo do povo. Não é fácil. Hoje a juventude também, eu tenho em casa minha filha lá com dificuldades. Os jovens estão muito vulneráveis, meio fraquinhos. Eu nem sei bem porquê. Eles não têm aquela força. Nossa geração, sinto a minha, era mais doida, ia mais assim. E eles sentem mais emocionalmente fracos. A menina ontem na minha aula se apresentando já começou a chorar. Esse ano está muito duro para mim. Eu nem perguntei muito, que não cabia muito. Mas a pessoa não está bem psiquicamente, emocionalmente. Tantos mistérios podem estar acontecendo na vida da gente. E eu nem sou um terapeuta, sou o professor, mas tem que ouvir, tem que... Eu posso dar um abraço nela, sentir, mas o que está acontecendo é mistério. Então também pensar nos nossos adolescentes, nossos jovens, que não estão assim muito felizes, não estão sentindo que o mundo está para eles, eles sentem que a coisa está jogo duro. E o desemprego e o sofrimento. Vamos fazer uma pequena melodia, eu gosto muito, famosa. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só minha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, somente a tua graça, somente a tua graça me basta e mais nada. Nós vamos receber aí do Ticão uma bênção, todos precisamos, eu também como professor preciso, porque as coisas começam e a gente não sabe nem para onde vai, mas a gente crê que é o melhor, afinal essa é a nossa profissão, essa é a nossa vontade, e também é o ganha-pão para cada dia. Eu queria pedir então que você desse uma bênção para todos que fizemos esse caminho hoje. As transformações nascem dentro de nós, mas precisa dar mão, ninguém solta a mão de ninguém, né? Precisa dar mão um para o outro, segurar o pano aqui para a gente seguir na luta, não esmorecer,
ter um pouco de coragem também para dizer quando está errado, não pode ser covarde. Jesus não chamou ninguém para ser covarde, mas também não precisa ser doido de fazer sozinho. É um pouco isso que é a vida em comunidade. Então, Ticão dá uma benção para a gente ficar unido e continuar a nossa caminhada. Depois a gente vai sentar, tomar o nosso caldinho e a gente receber a bênção de Deus. Então, nós agradecemos o Fernando, que está sempre aqui conosco, com a sua imensa sabedoria. É uma pessoa que estuda muito. E o Fernando trabalhou em São Mateus. Hoje ele está na Universidade Católica, na PUC. Então, Fernando, a nossa gratidão profunda. E o Fernando, ele veio falar justamente assim, ele fez nesses 2000 anos os momentos que a igreja teve um pouco mais de luz para realizar as mudanças, né? E nós, aqui no século 21, 2020, nós pedimos sempre ao Divino Espírito Santo que nos dê muita força, muita luz, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Acho que cada um tem no coração, né? A Ana Maria falou, olha, precisa mudar a situação dos moradores de rua. Antes de começar aqui a semana, apareceu aqui um senhor negro, de idade avançada, né? Padre, eu não tenho onde dormir, né? Fui despejado, aí chamei o Kaique, ele foi lá para a missão Belém de São Miguel, né? Mas assim, no coração dessa pessoa, né? Trabalhou a vida toda e não tem uma casa para continuar vivendo, né? E se a igreja não acolhe, como tem as casas da Missão Belém e outras, é mais um morador na rua, né? Mais um na rua. Então que essa semana de teologia tem esse sentido profundo. A gente conhecer em profundidade o que é que Deus está nos pedindo. E nós vamos também fazendo aquilo que precisa ser feito, com coragem, com ânimo e sempre em comunidade, né? Então nós vamos, antes de cantar, a nossa semana será abençoada, iluminada, vamos repetir. Então o Fernando falou que quem Deus há um dia, quem que fica sabendo? Deus fica sabendo. 2 dias sem rezar, quem fica sabendo? Vocês que estão falando. E se a gente ficar 3 dias sem rezar? Todo mundo. A nossa semana será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Semana será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Está aqui o Kaique do meu lado, ele vai dar as orientações finais, mas eu lembro que amanhã, quem que vai vir aqui amanhã? O Padre Friso, aqui de Guarulhos, e vai falar do Evangelho desse ano. Qual que é o Evangelho desse ano? São Mateus. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre a economia do Papa Francisco. Vão vir 3 pessoas aqui que são iluminadas para nos ajudar a entender que a economia tem que estar a serviço de quem? Do povo, né? Então vai vir o Eduardo Moreira, ele esteve aqui outro dia, um jovem. Vai vir o Ladislau Dauber, e vem o Odilon Guedes, né? 3 pessoas que vão ajudar a falar um pouco. E na sexta-feira nós vamos fazer o envio de todos os animadores dos grupos de rua que vamos fazendo. Dia 26 vai começar a quaresma. O Kaique está aqui do meu lado. O Kaique falou assim que
quando ele era menininho, nós fazíamos a missa lá do outro lado, né? Todo mundo já sabe essa história. O velho fica repetindo as coisas. Mas o Kaique falou... O Kaique falou que chegou a primeira vez no salão com a avó dele. Aí, falar, seu nome é Kaique. Você que vai entrar com a Bíblia, né? Ele ficou super entusiasmado, né? Entrou com a Bíblia e no domingo seguinte ele voltou. Ninguém olhou para ele. Mas... Kaique, nós estamos de olho em você.